Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, estamos quase no final da nossa semana especial de Natal, o Natal Week, que é basicamente uma semana inteira de vídeos relacionados ao Natal ou ao Ano Novo. E hoje eu trouxe mais uma lenda urbana pra vocês, já estou caracterizada, vou deixar a foto da maquiagem que eu vou tentar fazer na tela pra vocês. Tem uma grande chance de sair muito ruim, mas a esperança é a última que morre. Então, chega de blá blá e vamos pra história de hoje. Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say. Obviamente, todo mundo conhece o Papai Noel, aquele velhinho alegre, uma ótima pessoa que vai na véspera de Natal, de casa em casa, para entregar presentes para várias crianças ao redor do mundo. Porém, nem todo mundo conhece seu companheiro esquisitão chamado Krampus, o demônio do Natal. Na verdade, nas cidades alpinas europeias, a comemoração do São Nicolau, que acontece no dia 6 de dezembro, não seria a mesma sem a comemoração de Krampus, que acontece no dia anterior, dia 5, e ela é conhecida como Krampusnacht, ou a Noite de Krampus. E durante séculos, algumas histórias foram sobre um demônio com chifres que caminha nas noites de inverno, punindo todas as crianças que não se comportaram bem durante todo o ano, e às vezes as come. E por muito tempo ele ficou ali escondidinho, as pessoas não estavam dando tanta bola assim pra ele, mas ele acabou ressurgindo no século XXI, sendo retirado da Idade das Trevas e servindo como um lembrete crianças. Sejam bons. E obviamente, assim como todas as lendas urbanas, as descrições elas vão variando bastante de local para local, ou até mesmo de época para época, mas no caso de Krampus, algumas coisas permanecem sempre ali, como por exemplo, ele tem chifres bem grandes e uma língua semelhante a uma cobra. Além disso, ele é coberto por pelos ásperos e parece com uma cabra misturada com um demônio, mas não para por aí. Geralmente o seu corpo e os seus braços estão amarrados com uma corrente, com um sino, e ele também sempre está carregando um saco, que é onde ele vai carregar as crianças más. E como eu falei pra vocês, ele sempre aparece no dia anterior ao dia do São Nicolau, e ele sempre está acompanhado do próprio Papai Noel, que está 100% nem aí para as crianças más. Em vez disso, ele fica lá de boa, distribuindo os presentes para as crianças que se comportaram bem, que obedeceram os pais, tiraram notas boas, aquela coisa toda. E o trabalho sujo é feito por Krampus, que tem que punir todas as outras. Se você tiver sorte, você pode ser apenas espancado por um galho, e se não tiver, o seu lugar está reservado no saco, e o que acontece lá dentro, meus amigos, é um grande de um mistério. Mas, obviamente, algumas pessoas especulam que você pode ser comido, afogado em um rio, ou até mesmo arrastado para o inferno. E a grande maioria das pessoas acredita que esse demônio veio originalmente do passado pagão da região alpina, e o seu nome viria da palavra alemã Krampen, que significa garra. E aparentemente ele era o filho de Hel, o deus do submundo, ou basicamente o próprio Satanás. E acontece que ele não é o único, na verdade existe uma raça inteira chamada Purkten, e eles se desenvolveram através do folclore pagão alpino, que dizia que eles eram os responsáveis por afastar o frio quando os meses de inverno estavam chegando. The winter is coming. Mas obviamente eles não eram monstros, eles eram apenas homens normais que estavam usando máscaras assustadoras e roupas bem largonas, afinal era muito frio. Sabe aquelas roupas cheias de pelo, essas coisas? Então, era basicamente isso que eles vestiam. E quando eles estavam prontos, eles iam lá afastar o inverno. E com o tempo, isso se desenvolveu para a criação do próprio Krampus.
E só para vocês terem noção, essa prática é tão antiga que, na verdade, os Purkten são séculos mais velhos que o próprio Papai Noel. Mas eles quase desapareceram por completo quando eles foram atacados juntamente com as bruxas para uma aniquilação total. E o único Purkten que sobreviveu a tudo isso e foi adotado pelas tradições cristãs foi Krampus. No comecinho ele foi descrito como sendo metade bode, metade demônio, e tinha o rosto todo cortado e com uma aparência meio perturbada, assustadora, esquisitona. Ele também tinha olhos injetados de sangue para deixar tudo ainda mais assustador e aquela língua de cobra que eu falei pra vocês mais cedo. E claro, algumas presas e chifres que se enrolavam por toda a sua cabeça. Mas hoje em dia, apesar de a aparência que eu acabei de descrever pra vocês não ser a mais agradável do mundo, as pessoas conseguiram piorá-la ainda mais e transformar a criatura realmente demoníaca. E é assim que ele é retratado nos filmes. Com o tempo, o dia 5 de dezembro foi formalizado como sendo Krampusnacht, a noite do Krampus, onde os homens se vestem com fantasias bem assustadoras e máscaras piores ainda, e saem caminhando pela cidade, nas casas, nas empresas, nas lojas, oferecendo presentes e umas boas ameaças. Alguns deles ainda distribuem alguns cartões que têm a imagem assustadora de Krampus e ao lado algumas frases festivas e engraçadas, do nada, enquanto outros saem vagando pela cidade, correndo atrás dos seus amigos e de pessoas completamente aleatórias, segurando uma vara para bater nessas pessoas. Vários turistas que chegaram a presenciar essa celebração tanto quanto turbulenta disseram que não adianta muito você tentar fugir, entrar em uma loja, entrar em um café ou qualquer lugar, porque você vai ser espancado de qualquer forma. E não são leves, eles realmente vão com toda a força, porém apenas nas pernas. E meio que a atmosfera alegre e festiva acaba compensando os machucados que você pode adquirir durante essa noite. E essa tradição foi ficando cada vez mais importante em vários países, a ponto de algumas pessoas começarem a fazer máscaras à mão de madeira, que eram muito caras. E as pessoas também começaram a comprar fantasias mais elaboradas e tinham até desfiles, tipo uma competição para ver quem tinha a melhor fantasia e quem tinha a melhor máscara. Mas algumas pessoas começaram a reclamar, dizendo que essa celebração estava ficando muito comercial, como a maioria acaba se tornando com o tempo. Porém, vários aspectos do antigo festival continuaram firmes e fortes, e hoje em dia essa celebração é muito mais tranquila. E uma jornalista chamada Holly Muller chegou a olhar vários contos austríacos antigos e tradicionais que eram contados pela sua própria família e disse que Krampus, na verdade, era uma ameaça real para as crianças. E só para vocês terem noção, alguns membros de sua família chegou a dizer a ela que quando eles eram crianças, eles morriam de medo, ficavam no escuro e ouviam algumas vozes esquisitas vindo da janela, do lado de fora. E mesmo que você tivesse se comportado muito bem o ano inteiro, tinha a chance de um Krampus entrar na sua casa e te pegar. Mas obviamente eram pessoas normais, o que pra mim, na minha opinião, fica tudo ainda mais esquisito, principalmente porque eu vou direto pros casos, eu já imagino eles sequestrando as crianças e levando sabe-se lá pra onde, porque nesse tipo de celebração onde você pode se fantasiar de qualquer coisa e se esconder completamente, muitas pessoas se aproveitam e ganham essa vantagem de não serem reconhecidos. Credo. E a coisa estava tão séria que em 1923 a Áustria proibiu essa celebração e algumas pessoas foram nas ruas distribuir vários panfletos com a frase Krampus é um homem mau e alertando também aos pais a não influenciarem suas crianças com ameaças de um intruso violento que poderia entrar a qualquer minuto durante a noite. E apesar de as autoridades terem se preocupado com o trauma que tudo isso poderia causar nas crianças, a sociedade não ligou muito para isso não. E essa proibição só durou por 4 anos e no fim, Krampus estava de volta. Existe até uma teoria de que Krampus, na verdade, era o escravo do Papai Noel e isso seria o motivo pelo qual ele sempre estava com correntes. Tanto que um escritor chamado Ulrich de Nur, que escreveu um livro sobre o Krampus,
disse que a crença das pessoas de que ele fazia isso porque ele queria e ele gostava de matar criancinhas está completamente errada. E que, na verdade, ele fazia tudo isso porque o Papai Noel não queria sujar suas mãos. E também era um lembrete de que ele era um escravo. E também que você não pode ter o bem sem o mal. E definitivamente Krampus era 100% mal. E ele tinha formas bem criativas de punir essas crianças e sempre com muita dor. A sua forma preferida era puxar as crianças pela língua e jogá-las dentro do saco e em seguida levá-las para casa. No caso, a casa dele. E assim que eles chegavam lá, eles se juntariam a ele para o jantar como prato principal. Ele também poderia torturá-los antes de comê-los. E se você tivesse sorte, como eu falei mais cedo, vocês só seriam espancados. Acontece que existe a versão feminina do Krampus. E ela se chama Frau Perkta, Bera, Birkta ou apenas Hulda. Só que diferente de Krampus, ela nunca foi adotada pelo cristianismo, e isso provavelmente porque ela tem dois lados, o bom e o mal. E embora ela não tenha se tornado tão popular assim, tiveram várias aparições bem assustadoras 12 dias antes do Natal, quer dizer, durante os 12 dias antes do Natal. E elas foram registradas por ninguém mais, ninguém menos do que Jacob Grimm. De acordo com ele, Frau Perkta costumava distribuir várias moedas de pratas para as crianças que foram boas, e as crianças que foram más, não se comportaram bem, elas eram altamente torturadas, cortadas, enfim, e até mesmo recheados com pedras e palhas. Merry Christmas! E aparentemente essa mulher bem agradável, ela faz aparições até hoje no dia do Krampusnacht. Ah, e continua sendo bem assustadora. E claro... E claro, existem também outros demônios que assustam as coitadas das crianças. Na Islândia, elas podem ser visitadas por um demônio chamado Yula Cat. E apesar de não parecer tão ameaçador assim, se você for uma criança que não tem roupas novas pro Natal, ele vai te comer. Sim, esse é o único critério. O que, primeiro, um grande capitalista. E segundo, injusto, porque aí as crianças que são pobres e não têm como comprar roupas novas, elas vão ser comidas apenas por conta disso? Eu achei um absurdo. Não gostei dele. E temos ainda um outro demônio que se chamava, ou se chama, Belsnickel. E ele foi levado para os Estados Unidos pelos colonos. E esse primo mal-humorado do Papai Noel, ele vem do folclore holandês. E ele é um homem que se veste apenas com pele humana. Além de ter uma aparência bem feiosa. E ele sai tranquilamente distribuindo presentes e surras. Feliz Natal! E claramente temos a lenda nos tempos atuais. Lá no século XX, o Krampus voltou com força total, ligado no 220. E nos últimos anos ele deu um grande boom nos Estados Unidos. É realmente algo bem grande por lá. Tendo até várias participações em vários programas de televisão, como por exemplo, Grimm, que se você não assistiu, assista, é muito bom. Supernatural e The Colbert Report. E também tem um filme que lançou em 2015, chamado Krampus, o terror do Natal. E eu acho que existem outros filmes também. Acho que eu vi alguns no YouTube. Se eu achar os links, eu coloco aqui pra vocês assistirem também. Nunca assisti nenhum. Vai que é bom. E nos dias atuais, algumas cidades dos Estados Unidos, como por exemplo Los Angeles, mantêm as tradições da noite de Krampus, com desfiles, concursos de fantasias, danças tradicionais, toque de sino e sopro da trompa de Alpes. E elas também têm direito a várias comidinhas deliciosas, além das máscaras assustadoras. Então, é basicamente um Halloween no Natal. Tem coisa melhor? Não. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível.
E amanhã eu vejo vocês novamente no último vídeo do Natal Week.